amigos que estão aí agora, interligados conosco, né? Buscando a palavra do Evangelho, buscando o que Jesus tem para nos falar no dia de hoje, unindo as nossas mentes, nosso coração, vibrando em tudo que for bom, tudo que for de bem, buscando o que estamos buscando e vamos alcançar, tenho fé. Eu abri aqui, agora aí, Ariane, que eu não consegui levantar mais cedo, então eu abri aqui no Sementes de Felicidade, viu? É Lorival Lopes. Lorival Lopes. A mensagem aqui é a 186 do livro. Equilibre-se. Ao conselho para nós. Equilibre-se. Quando o desequilíbrio lhe bate à porta, resista. Quando a dor o visita, use a paciência. Quando a paz lhe foge, busque a Deus. A qualquer hora, Deus está consigo, aperfeiçoando as suas aspirações e desejos. O poder infinito tudo dirige e penetra. O seu equilíbrio depende do seu ajuste ao comando de Deus. Trabalhe e produza. Siga avante, persista. Estar sempre contente é o melhor meio de manter um equilíbrio permanente. Cuide da palavra. É da essência da palavra tornar-se realidade. Tenha cuidado. Fale somente o que é bom. Quando não puder falar o que é bom, cale-se. Ter a fala disciplinada é conquistar segurança e grandeza de espírito. É manter um equilíbrio permanente. Está aí a mensagem para nós hoje, né? Que Jesus nos abençoe nesse encontro, nos ajude a manter esse equilíbrio com a sua luz bendita, esse equilíbrio do dia a dia, de toda hora, né? Que nós estamos cercados de tanta falação, né? Que muitas vezes a gente nem sabe qual é o rumo mesmo, nós sabemos. Que nós estamos aqui, ó, agarradas, estudando o Evangelho de Jesus, né? Eu espero que nós todas, mas vamos buscar esse equilíbrio. E é com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou que nós iniciamos o nosso Evangelho de hoje. Eliane, você quer colocar algum comentário, alguma consideração aqui sobre a mensagem? Não, podemos começar. Então, Senhor, abençoai-nos desse dia e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O céu, os planos espirituais, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos de todo mal, Senhor Jesus, porque vosso é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. Nos segure, Jesus, no seu colo, na palma da sua mão, a nossa cabeça, as nossas mentes, mantendo o nosso equilíbrio. É o que estamos buscando e recebendo como mensagem no nosso Evangelho de hoje. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, sempre, sempre seja louvado. Amém. Graças a Deus. Eliane. Graças a Deus. Muito bem, minhas irmãs, mas essas mensagens são maravilhosas, né? Sempre cai assim, naqueles momentos que a gente está precisando de um puxãozinho de orelha, né? Às vezes a gente fica passando pelas provas, pelas dificuldades, pelas aulas, na verdade, né? A gente tá na escola também, então, a gente vai recebendo as lições e, às vezes, a gente nem presta atenção que a gente precisa, diante de determinadas situações,
buscar o equilíbrio de Deus, né? Calar um pouquinho a voz e deixar, né? Eu gosto muito dessa frase, a gente, numa contenda, a gente cala a boca, cala a voz e deixa o mais tolo falar. Não que a gente seja tão inteligente, mas já aprendemos um pouquinho com Jesus, né? E nas pequeninas coisas do dia a dia que a gente vai vendo, que a gente vai, né? Pede o filho para fazer uma coisa, é algo que saiu assim um pouquinho do prumo, cometeu algum erro, e a gente parará, fala, mas a gente esquece que muitas vezes essas situações ocorrem, chegam, que é para a gente aprender a buscar o equilíbrio com Deus, ter a paciência, né, de presenciar, de ver e refletir. E essa mensagem foi muito boa, porque traz situações do dia a dia. São coisas tão pequenas, às vezes, né? Tão pequititinhas, e a gente não entende que é exercício. A gente não percebe que é mais uma aula na nossa escola da vida. Mas é assim mesmo, vamos abrindo os olhos e vamos aprendendo paulatinamente. A gente não pode perder a vontade de aprender. A gente tem que estar sempre ali, disposto. E hoje também quer falar, dona Vânia? Eliane, você é danada, só de eu mexer aqui o corpo, ela já sabe. Ela também, né, Eliane? Há quantos anos juntas, graças a Deus, né? Sim, Sabe o que é? Eu estou lembrando aqui, que para lembrar, porque eu vi que tem amigos novos aí, né? Novos irmãozinhos, irmãs. Colocar a aguinha para fluidificar, pega sua garrafinha, seu copo. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos recebendo nesse momento, com a autorização do Senhor Jesus, a espiritualidade amiga, os médicos que estão chegando, visitando nossos lares, né? Através dos nossos pensamentos, das nossas orações. Então, eu coloco, né? Aqui minha garrafinha de água, e eu estou melhorando muito, porque eu fiquei sem andar, né? Eu fiquei por causa da coluna. E agora eu estou tomando medicamento agora, que eu já fui em todos os médicos. Então, mas é só anti-inflamatório, anti isso, anti aquilo. Então, eu estou tomando, agora suspendi, eu estou tomando minha água fluidificada, porque eu tenho fé, doutor Bezerra de Menezes passa nas nossas casas com a sua equipe, todos os médicos, né? Doutor André Luiz, doutor Luiz Felipe, a alta chefia vem, porque nós estamos pedindo por eles, pedindo misericórdia para Jesus, então eles vêm e deixam os remedinhos na nossa água, e nós vamos tomando durante a semana, né? Faz oração, faz seus pedidos pela sua saúde, sua família. Eu dou para minhas filhas, dou para a neta, para todo mundo toma. Viu? Isso aí. Eu queria lembrar, porque às vezes tem gente nova chegando, né? Isso mesmo. E nós não podemos perder um momento, né? Exato. O Evangelho no Lar é isso aí, é reunião de família. Isso. Né? Alguém esquece, o outro vai lá e lembra. E é importantíssimo lembrar de pegar a nossa aguinha. Isso. Então tá. Obrigada, Eliane. Eu que agradeço, dona Vânia. E cada coração generoso aqui, que está aqui conosco hoje, aprendendo, como nós estamos falando em aprendizado, nós temos no nosso evangelho de hoje o capítulo 21, que é o de haverá falsos cristos e falsos profetas, e a nossa leitura de hoje são as características do verdadeiro profeta, né? É a mesma característica dos bons cristãos, dos bons espíritos, porque às vezes a gente se engana, né? E, infelizmente, no momento atual em que nós estamos vivendo, há tantos falsos, né? Falsos profetas, há tantos falsos condutores, falsos em tudo. E a gente precisa estar atento a isso. E veja como Jesus, já naquele tempo, quando ele veio trazer a lição do amor, olha como ele já sabia, estávamos passando
pela crise da credulidade, e, naquele momento, ele sabia dessa necessidade da gente, mas ele também já sabia que no futuro nós também iríamos precisar, porque a evolução nossa é de passos de tartaruga. Nós não somos, nós, infelizmente, ainda não edificamos em nós a força, a fé e a determinação de um Paulo de Tarso, que conseguiu fazer o seu completo desenvolvimento nessa encarnação. Ele veio caminhando, caminhando, e quando ele chegou naquele momento em que ele veio desenvolvendo a sua fidelidade, o seu amor, mas ele ainda precisava aprender a crer no que era verdadeiro e a praticar e a aprender como é que nós conhecemos e reconhecemos o que vem de Deus. E Jesus deixou essa lição para nós. Jesus deixou essa pontuação, essa lição aqui no livro, para que a gente aprenda em todos os tempos. Nós vamos nos defrontar com situações, nós vamos nos defrontar com pessoas, e nós precisamos aprender a identificar o que vem de Deus ou não, o que é do bem ou não. Então, vamos lá. Características do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Já inicia assim, porque a gente, às vezes, eu não sei se isso é defeito ou qualidade, mas eu tenho o hábito, né? É natural para mim acreditar nas pessoas. É natural. Então, se a pessoa me diz é isso, eu acredito. Raramente eu fico questionando, será? Será? Né? Porque eu aprendi ao longo das encarnações, né? E hoje eu já tenho essa consciência, que quando eu vou me relacionar com as pessoas e uma pessoa me diz uma coisa, qual é a medida que eu tenho? A minha medida é a medida para que eu acredite, a medida para que eu entenda o que ele está falando, é a medida que eu tenho para comigo. Então, se eu não tenho o hábito de estar escamoteando a verdade, mentindo, ludibriando a confiança do outro, né? Então, eu deduzo que o outro também vai agir da mesma forma para comigo. Então, eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas quando eu venho para o Evangelho e ele me impede para que eu desconfie dos falsos profetas, eu trago isso para tudo, para toda a minha vida, né? Desconfiai dos falsos amigos, desconfiai dos falsos oradores, desconfiai das pessoas, das falsas informações. Então, eu tenho que aprender a utilizar esse alvitre, esse alerta do Cristo. É que eu estou igual a Dona Vânia, me desculpe essa inquietação, mas eu estou igual a Dona Vânia, com dor na coluna, e aí, enquanto eu não encontro a posição melhor aqui para as costas, ela continua aqui me ferroando. Aí a gente fica, né, Dona Vânia, inquieta, deixa eu botar aqui um apoio. Ai, a gente fica inquieta, porque até para conversar dá uma atrapalhada. Então, quando a gente abre o Evangelho, e o Evangelho nos fala para a gente desconfiar dos falsos profetas, inclui nesse aí todos os nossos relacionamentos, né? E aí a gente pensa, mas eu vou desconfiar do que fulano me falou, do que as pessoas nos falam, do que o noticiário nos fala, mas baseado em quê? Como é que eu vou extrair e identificar o que é verdade ou não? E aí os espíritos tiveram esse cuidado de trazer para nós. Essa recomendação ela é útil em todos os tempos. Olha só,
em todos os tempos, em todas as situações, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, pois então uma multidão de ambiciosos e intrigueiros se postam como reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve precaver, e é obrigação de toda pessoa honesta desmascará-los. Perguntai, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis o que os identificam. Veja bem que já naquele tempo, né? Já naquele tempo de Jesus tinha essa preocupação, e Erasto, que é ele que está nos trazendo essa reflexão aqui, em 1862. Não é tão atual para a gente? Não é tão hoje? Olha só, Jesus falou lá atrás, há 2025 anos, desconfiai dos falsos profetas. Em 1862, Erasto, conversando, trazendo instruções, orientações para Allan Kardec codificar a obra no Evangelho de Jesus, traz para a gente, desconfiai dos falsos profetas. Parece que ele estava falando hoje, principalmente nos momentos de transição, não é? Porque nós estamos nesse momento de transição. Nosso planeta está nesse momento ímpar. Lá no tempo da codificação, era um momento, era um marco. Estávamos mudando, né? Estávamos nos transformando, nosso planeta estava passando, estava nesse momento de transição, em que tudo está estremecido, está se modificando, se embaralhando, se misturando, para ficar só o trigo. Né? Ainda não é aquele trigo do melhor, mas o joio está sendo convidado a ser saído. É um momento de transição. Tivemos quando Jesus, na época de Moisés, depois tivemos quando Jesus aqui esteve, depois quando houve a codificação do livro da doutrina espírita, e nós estamos agora neste momento também, um momento de transição em que a peneira está fazendo a seleção, né? Retirando o joio, principalmente aquele joio mais duro, mais empedernido, está sendo levado, conduzido para uma outra escola, uma outra sala de aula, e está ficando aqui só aquele trigo que está começando a entender qual é a sua função no mundo, né? Não é no momento de transição que a gente está? É esse momento. Então, nesse momento de transição, nós somos convidados a estar alertas, porque assim quando a codificação foi estabelecida e houve muitas perguntas, houve muitas desconfianças, nós não era porque não era verdadeiro, mas sim porque os espíritos que estavam sendo convidados, selecionados para permanecer nessa escola, eram espíritos que já tinham um pouco de inteligência desenvolvida, que já tinham um pouco do sentimento desenvolvido, então ele estava pronto para ser desperto, olha, assim como nós nesse momento, olha, vai ter muitas pessoas que vão chegar, vai dizer que o Cristo está ali, o Cristo está aqui, eu falo em nome do Cristo, eu que sou o condutor em nome do Cristo, quando, na verdade, são falsos profetas, né? E aí nós somos chamados a ter esse olhar. E como é que a gente vai distingui-los? Então, Erasto vai nos dizer, confia-se o comando de um exército somente a um general hábil,
capaz de dirigi-lo. É ou não é? É qualquer soldado perrapado que está só nas trincheiras que vai ser convidado a ser general numa grande batalha? O que seria, né, dessa batalha? É cego conduzindo cego para todos os dois caírem no buraco. Então, é só a gente lembrar disso. O comando do exército de Jesus, o comando que são os generais que são convidados, os generais são aqueles espíritos que já passaram pelas escolas das encarnações e se burilaram e compreenderam e avançaram. São soldados, generais, que são endurecidos e fortalecidos na batalha e aprenderam. Será que uma de nós, que eu acho que só temos mulheres aqui, teríamos condição, força, coragem e determinação para desempenhar uma tarefa tão grandiosa quanto a de Chico? Analisemos a nós mesmos, né? Será que nós teríamos a condição de desenvolver uma tarefa tão linda quanto a que Divaldo desenvolveu aqui na Bahia, aqui em Salvador? A gente não tem coragem de adotar uma criança, né? Muitos de nós. Imagine adotar um tanto de criança como o Divaldo fez e conduzi-los todos dentro do Evangelho, dentro do respeito e amor ao próximo, dando para eles o pão para o corpo físico, mas principalmente o pão para o corpo espiritual. Evangelizou essas crianças, e não só as crianças. Ele não se acomodou só naquela tarefa na mansão do caminho. Ele transformou o planeta na mansão do seu caminho. Porque ele foi evangelizar os outros povos, ele foi evangelizar além dos muros da mansão do caminho. Então, como é que nós vamos identificar esses falsos profetas? Eles desenvolvem, eles são generais tarimbados na luta, são generais fortalecidos no Evangelho de Jesus, porque são esses que são escolhidos. Então, nós julgamos, então, que Jesus é menos prudente que nós humanos? Se os comandantes da terra, né, escolhem os generais mais experientes, mais inteligentes, para comandar os seus soldados aqui do plano da Terra, nas batalhas físicas, imagine Deus, nosso Pai. Ele escolheu qualquer generalzinho, qualquer soldadozinho, para comandar o nosso planeta? Para governar a Via Láctea? Será que foi qualquer um? É a gente olhar Jesus, né? Olhar Jesus. Quem de nós, soldados rasos, nessa longa batalha da evolução, teríamos a capacidade de fazer 1/3 do que Jesus fez? Né? Então, se nós, humanos, falhos, ignorantes, escolhemos bem, imagine Deus. Imagine Deus. Então, tende certeza de que ele só confia missões importantes aos que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam a pessoa muito fraca para carregá-los. Em tudo, o mestre deve saber mais que o discípulo. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários indivíduos superiores em inteligência e moralidade. Eis o motivo pelo qual são sempre espíritos já muito avançados, que, tendo feito suas provas em outras existências, reencarnam com esse objetivo,
pois a ação deles seria nula se não fossem superiores ao meio em que devem agir. Aí a gente vai lá na outra lição do Cristo. Conhecereis aqueles evoluídos de acordo com os frutos que ele está dando. A gente conhece a árvore pelo fruto. Se aquela criatura, no correr dessa sua experiência aqui no plano terreno, ele não se destaca em moralidade e em inteligência, então nós não podemos confiar. Se ele renteia comigo em minhas deficiências morais, ele não serve para me comandar. Como é que eu vou crer, né, piamente naquele que tenta me conduzir, se ele faça o que eu falo e não faça o que eu... E eu faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é um dito popular, que, na verdade, é aquele que a gente vai conhecer a árvore pelo fruto que ele vai produzir. Então, Jesus já, Erasto está aqui despertando para nós exatamente isso. Vamos observar esse general que está se intitulando um Messias, que está se intitulando pastor. Não estou falando de religião, gente, estou falando pastor que pastoreia as ovelhas, né? Vamos observar quem é esse condutor da manada e vamos olhar. Ele dá que exemplo na sua vida prática? Ele é tão igual a mim? Ele é uma pessoa explosiva? Ele é uma pessoa, né, reclamona? Ele é uma pessoa que não sabe perdoar, que fica com aquilo ali, ó, mastigando aquele fato? Ele é uma pessoa egoísta, meu, para mim, para mim, para mim, para mim? Ou o que ele faz condiz com o que ele fala, com o que ele prega? Será que ele nos convida a ter paciência e ele é paciente? Ele nos convida a sermos mais amorosos. Ele é amoroso? Por que falar que eu sou o Messias, falar que ali tem um Jesus, né? É muito fácil. Eu sou condutor de almas em nome do Pai. Mas como é que está esse espírito aqui, que se auto-intitula? Então, a primeira observância, olhai os frutos que ele produz. Olhai a sua capacidade. Como é que ele conduz a sua vida? E aí vamos trazer para nós. Eu me digo, intitulo cristã. Qual é a postura minha diante da vida? Eu sou uma cristã? Eu sou aquela pessoa que busca, com muito esforço, seguir o que o Cristo pediu para nós? Olha que ele não pediu para a gente subir o Everest. Aquele povo que se põe em risco subindo o Everest está errado. Jesus não nos pediu isso. Ele pediu que a gente vencesse a nós mesmos, as nossas imperfeições, que a gente se autoeducasse. Então, eu me intitulo espírita. Eu faço um esforço, por mais débil que seja, em ser um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem? Será que eu me esforço mesmo? Agora, na parte da manhã, já quase 10 horas, como é que está até aqui o meu momento? Eu estou me esforçando para ser um pouquinho melhor? Amanhã eu estou fundando em mim, forjando em mim algo potente para que amanhã eu seja um pouquinho melhor do que eu fui hoje? Então, a gente tem que começar também a pensar nisso. Como é que tem sido a minha conduta? Eu estou sendo falso Cristo? Um falso profeta?
Ou eu estou produzindo frutos saborosos de esforço, de dedicação, de observância nos meus atos, né? Porque não é o lá de fora, longe, que vai nos cobrar, não. É o daqui de dentro de casa. Meu filho, meu marido, meu vizinho, meu próximo mais próximo, ele vai estar olhando. Eu digo uma coisa e faço outra. Falso profeta. Ou eu digo uma coisa e me esforço para seguir. Porque necessariamente, gente, nós não vamos dizer assim, eu sou um verdadeiro cristão. E a gente vai ser. Por quê? Porque não é fácil. A gente já sabe disso, que não é fácil. Mas a gente precisa se esforçar para fazer o mínimo possível. A gente se conhece, nós nos conhecemos, né? Então, é nos esforçarmos. Olha, eu sou, eu sou espírita, mas eu não sou perfeita. Longe da perfeição. Eu estou mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Mas uma coisa é certa, eu todos os dias me esforço para ser melhor. Não quer dizer que eu alcanço, não quer dizer que eu consigo, mas eu me esforço. Quando eu caio, lá no chão mesmo eu já medito. Nossa, perdi a oportunidade de fazer melhor. Vou me levantar e vou tentar de novo. Que é isso, né? Perpassa o ser um verdadeiro cristão, perpassa por aí. Tânia levantou a mão, quer falar, minha querida? Quero, Eliane. Lá na minha escola, né, que eu trabalho, a nossa frase principal é a palavra convence, o exemplo arrasta. E, né, que é de um filósofo chinês, Confúcio, e é o correto, né? A gente tem que convencer, a gente tem que inspirar, a gente tem que seduzir pelo exemplo. Não adianta, como você colocou aí, né, a gente falar uma coisa e fazer outra. Então, a melhor forma de convencer qualquer pessoa é justamente ser referência no exemplo. Então, perfeito aí a colocação de hoje Nossa, e perfeita essa sua me pontuação. reportou ao meu trabalho. Exatamente. E é isso aí. É só a gente lembrar de Jesus. Jesus falou, mas ele exemplificou muito mais, né? Pois Ó, é, Eliane. Aí o que a Tânia, completando, só dando licença, gente. A Tânia colocou aí muito bem, mora o equilíbrio, né, Tânia? Aí está, aí reside o equilíbrio. Porque é difícil manter o equilíbrio, né, gente? Ver nossa, como é que a balança é, uma hora você está para cima, outra hora você está para baixo. Perfeito também. Obrigado, Tânia. isso aí. Que bom. Vamos lá. Então, dessa maneira, a gente, olha como a gente está entendendo, né? E pondo em prática, nos esforçando. Isso é maravilhoso. Dessa maneira, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão por sua superioridade, por suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora das suas obras. Tirai ainda esta outra conclusão. Se, por seu caráter, por suas virtudes, por sua inteligência, ele se mostrar inferior ao papel que se atribui, ou do personagem sob cujo nome se apresenta, não passa de um farsante de baixa categoria, que nem mesmo sabe copiar seu modelo. Olha que interessante, né? Que a gente fala assim, se a gente fala que é cristã, é porque a gente é de Cristo, porque a gente tem um modelo ali para seguir. Mas é criatura, nem se esforça para tentar copiar. É um ator muito fraquinho, né? É um copista muito fraco. Então, ele não serve para conduzir ninguém. Ele primeiro precisa aprender a se autoconduzir. Porque para eu oferecer para o outro, eu preciso primeiro ter para mim.
Como é que eu não tenho laranja? Eu vou oferecer laranja, sair oferecendo para todo mundo. Quer uma laranja? Quer uma laranja? Mas eu não tenho esse fruto. Então, como é que eu vou pregar, oferecer para o outro receitas de virtudes se eu não sou capaz de copiá-las? Ou nem me esforço? Porque copiar precisa primeiro se esforçar. Nenhum de nós somos Jesus, nenhum de nós conseguimos ainda amar como Jesus amou. Ainda ontem eu estava ouvindo a música de Padre Zezinho, né? Daquela criança que para e pergunta. Um dia uma criança me parou, gente, às vezes eu fujo a coisa que eu vou falar, caneta e papel para cumprir, perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E aí ele responde, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, viver como Jesus viveu. É simples a receita, mas a gente se esforça para fazer, né? Será que a gente pega tudo e joga dentro do caldeirão e tenta mexer, não deu certo, você joga fora? Ou a gente está tentando entender, a gente está lendo, né? A gente está fazendo isso aqui agora. Nós estamos lendo a receita, toda semana a gente lê a receita, a gente medita sobre aquela receita. E o que a gente faz com ela? Ao longo da semana, ao longo dos nossos dias, a gente está tentando copiar a receita? Estamos tentando ser um pouquinho mais serenos, estamos tentando ser um pouquinho mais humildes na nossa trajetória, estamos tentando ser um pouquinho mais fraterno, porque é tentar, é se esforçar para a gente um dia alcançar esse objetivo. Não foi de uma hora para outra que Chico Xavier alcançou a plenitude do espírito. Não foi. Não foi de uma hora para outra que Divaldo superou as suas dificuldades. Não foi. Não foi de uma hora para outra que Irmã Dulce se tornou a santa dos pobres. Olha que lindo. Não foi. Foi com muito esforço. Foi com muita dedicação. Já eram generais quando chegou aqui. Mas para serem generais que eles foram, eles copiaram e muito bem o que o Cristo ensinou. E aí a gente fala assim, mas tem que ser um general tarimbado. E por que eles receberam tanta dificuldade? Porque, para exemplificar, se a gente receber o convite da porta larga e a gente aceitar todas as facilidades da vida, será que a gente consegue avançar? Né? Será que a gente consegue avançar? Eu sou convidada a ter paciência, eu sei a receita da paciência, mas eu chego aqui no plano da Terra e sai tudo alinhadinho para mim. Como é que eu vou exemplificar? Porque o exemplo, ele só é possível com as lutas do dia a dia. Eu quero tanto paciência. Eu já contei aqui que eu pedia muito a Deus para me dar paciência. Nossa, como eu enchia o ouvido de Deus, o ouvido de Jesus, pedindo paciência. Só vinha desafio, só vinha dificuldade. Eu abri os olhos, eu me despertei. Falei, epa, estou pedindo errado. Porque ele não vai me dar na mão a paciência. O que ele vai me dar? A desafios para eu desenvolver a minha paciência. Porque eu ainda não sou um soldado tarimbado, eu ainda não sou general, eu ainda sou um soldado que estou aprendendo. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, me fortaleça para eu desenvolver esse meu potencial da alma. Porque é só copiando o nosso grande mestre e nos esforçando para sermos um grande copista que iremos vencer as nossas dificuldades. Primeiro a gente copia, se esforça,
para depois realmente a gente atuar com conquista nossa. Outra ponderação é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmo. Cumprem a tarefa a que foram convocados pela força do seu gênio, secundando pelo poder oculto que os inspira e dirige, sem o perceberem e sem que tenham premeditado. Em uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São descobertos, enquanto que os falsos profetas se apresentam como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si. Falam com altivez e, como qualquer mentiroso, sempre parece temer não serem acreditados. Lá vem eu trazer Paulo, porque eu sou grande fã de Paulo de Tarso. Eu já pedi a Jesus que, quando eu desencarnar, se ele puder me ceder um segundinho do dia dele, para só eu ver Paulo, eu já vou estar muito satisfeita. Porque, para mim, é um grande exemplo de um copista e que depois ele, né, se mostrou verdadeiramente cristão, espírito evoluído. Basta a gente lembrar, quando ele fala que de mim eu nada tenho. Tudo que sou, tudo que tenho, vem de Deus. Olha a compreensão desse espírito. Olha a grandeza desse espírito. Quando a gente traz para Chico, quando ele falava, se tirasse o Fran, ele ficaria o que ele era, só o cisco. Espíritos evoluídos, profetas, discípulos verdadeiros do Cristo, eles não se auto-intitulam. Muito pelo contrário. Eles se calam e trabalham. E exemplificam. Irmã Dulce, em momento algum, disse que ela era santa, em momento algum ela disse que ela podia, que ela era melhor, que ela isso, que ela aquilo. Ela se arrastava pelos corredores das vidas, pelos corredores da própria vida, carregando um corpo doente, sofrido, sem queixar, sem reclamar, sem usar de desculpa, e trabalhou. E edificou uma grande obra, mas a obra maior que ele edificou foi em nossos corações, em compreender a grandeza daquele espírito, humilde, solícito, paciente, compreensiva, mansa e prudente. Sempre na sua jornada, com passo pesado de dor, mas com coração leve, de vontade, com a certeza do dever que estava cumprindo com amor, mostrando para a gente como é que se copia, né? Como é que se faz aquilo que se copiou. Então, os verdadeiros profetas, eles são humildes e modestos. Todos aqueles que a gente vê por aí dizendo eu sou, já evidencia que ainda não é, ainda não chegou, e talvez nem se propõe de verdade a ser. Então, tenhamos muito cuidado, minhas irmãs. E tenhamos cuidado também com os falsos profetas do plano espiritual. São muitos, tanto quanto aqui, ou mais do que quanto aqui. E eles nos tentam todos os dias. Basta a gente dar uma brechinha. Nos convidam ao caminho, nos convidam a uma direção que não nos é conveniente. Então, a gente precisa estar atenta. Liane, está aí o aviso que nós recebemos sobre o equilíbrio, né? Exato. Porque os falsos estão aí
principalmente os invisíveis, né? Exato. Atacando e nos desequilibrando. É vigiar muito. É A Tânia falou alguma coisa sobre isso também, tá vendo? Perfeito, Eliane. Vamos lá. Tem-se visto alguns desses impostores se apresentarem como apóstolo do Cristo, outros como o próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, há pessoas bastante crédulas que depositam fé em semelhantes torpezas. Entretanto, uma consideração bem simples seria bastante para abrir os olhos dos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma forma que subtrairdes de Deus um só dos atributos, não mais teríeis Deus. Se retirardes uma só virtude do Cristo, não teria mais o Cristo. Os que se apresentam como Cristo possuem todas as virtudes dele? Eis a questão. Observai-os, investigai seus pensamentos e atos, e reconhecereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades distintivas do Cristo: humildade e caridade. Enquanto que possui o que ele não tinha: cobiça e orgulho. Notai, além disso, que neste momento há, em diferentes países, vários pretensos Cristos, como vários pretensos Elias, São João, São Pedro, e que necessariamente é impossível todos serem verdadeiros. Tende a certeza de que são pessoas que exploram a credulidade e encontram comodidade em viver às custas dos que os ouvem. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos impostores se intitularão como enviados de Deus. Procuram obter vaidosas satisfações na terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os aguarda. Erastos, Paris, 1862. Brasil, Porto Seguro, 2025. Tão atual que Erasto está nos falando, né? Quantos aí se intitulam salvadores? Quantos aí se intitulam pastores de almas? E quantos de nós, cegos ainda, nos deixamos conduzir por esses cegos? Então, cabe a nós estarmos sempre atentos para os falsos profetas dos dois planos da vida, para não sermos conduzidos pelos irmãos que não têm nada a nos ofertar. É só lembrarmos que precisamos observar os frutos que cada um produz. E aí nós entenderemos e saberemos se eles são enviados do Mestre, enviados do Pai, ou se são espíritos ainda, necessitando de se esclarecerem, de se evangelizarem, de se transformarem, para poder dizer que são o Cristo, de que são os nossos condutores. Porque aqueles que o são, não dizem, não proclamam, muito pelo contrário, se calam, trabalham e exemplificam. Então, é isso, falta 5 minutos para nosso encerramento. Então, primeiro nós vamos fazer a prece de encerramento e depois a gente faz o bate-papo. Alguém, quem das irmãs, se oferece para fazer a nossa prece de encerramento e a fluidificação da água? Sejamos rápidos e laboriosos para não perdermos o tempo. Meninas, se vocês quiserem, eu posso fazer as vibrações como eu faço no Evangelho na minha casa, pode ser? Muito bem, pode sim. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos fazendo as nossas vibrações.
vibrando por todos os seres encarnados, desencarnados, vibrando por todos os países, principalmente aqueles em conflito, com tantas pessoas em fome e sofrimento. Vamos vibrar para o nosso Brasil, para os seus governantes, que eles possam realmente olhar pelo nosso povo. Vamos vibrar por todas as pessoas que estejam precisando de uma vibração e de uma mão amiga. As pessoas sem casa, sem família, nas ruas, sem trabalho, sem emprego, aqueles todos que estão em abrigos, em asilos, orfanatos, presídios, hospitais, que os espíritos do bem possam levar a luz e a ajuda a todos eles. Vamos vibrar pelas nossas famílias, os nossos lares, que os nossos benfeitores espirituais possam nos proteger de todo mal, de toda malevolência, pedindo, Senhor, para fluidificar as nossas águas, que elas possam trazer o remédio que nós precisamos para todos nós, Senhor. Agradecendo, então, aos nossos benfeitores espirituais, a toda a legião de bons espíritos que estiveram conosco nesse domingo, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Senhor, a Virgem Santíssima, agradecendo por tudo e pedindo para que possamos estar reunidos novamente na próxima semana, nesse mesmo horário. Posso fazer o Pai Nosso final, meninas? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vós o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Obrigada a todos. Um domingo abençoado a todos. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada. Muito obrigada a todas que estão aqui conosco. Que Jesus e nosso Mestre Jesus